2 Samuel, capítulo 19. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte do seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha, envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: "Ó, meu filho Absalão, Absalão, meu filho." Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: "Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida dos seus filhos e filhas e a vida das suas esposas e concubinas. O Senhor odeia os que o amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará do seu lado. E esse seria o pior desastre de toda a sua vida." Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa. E em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: "O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos, ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então, por que não tentamos trazer o rei Davi de volta?" O rei Davi soube do que os israelitas estavam dizendo, então enviou os sacerdotes Zadoque e Abiatar aos líderes de Judá para perguntarem o seguinte: "Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são os meus parentes da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a me ajudar a me trazer de volta?" Davi também mandou-os dizer a Amasa: "Você é meu parente. De agora em diante você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso." Com essas palavras o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal, para acompanhá-lo na travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei. Atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei que na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: "Ó rei, eu peço que me perdoe o mal que lhe fiz no dia em que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueça o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e por isso eu sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje." Então Abissai, cuja mãe era Geruia, disse: "Simei devia morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei." Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: "Vocês, filho de Zeruia, não tem nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou o rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje." E disse a Simei: "Eu juro que você não será morto." Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas desde o dia que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia em que voltou vitorioso.
Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para encontrar com o rei, esse lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arriar o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor. Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul está dividida entre você e Ziba. Ziba, fique com tudo. Respondeu Mefibosete: Para mim é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai, da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era bem velho, tinha 80 anos de idade, era muito rico, e quando o rei esteve em Manaim, ele o havia sustentado. Barzilai disse ao rei: Venha para Jerusalém e fique comigo, que eu o sustente. Mas ele respondeu: Eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo, e já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do Rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o com o Senhor e faça com ele o que achar melhor. O rei respondeu: Eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. Eu farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. O rei atravessou o rio acompanhado de todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foi para Gilgal, e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi: Ó rei, por que é que os nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para esse lado do Rio Jordão? Os homens de Judá responderam: Nós fizemos isso porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram: Nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que as dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Zeba, filho de Bigri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: Abaixo Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Zeba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai: Zeba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue
os meus homens e vá atrás dele, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Zeba. Quando chegaram à pedra grande da cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que estava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: "Como vai, meu amigo?" E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se espalharam pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abissai continuaram a perseguir Zeba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: "Todos os que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe." O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Zeba. Zeba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Maaca. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: "Escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele." Joabe foi, ela perguntou: "Você que é Joabe?" "Sim, sou eu", respondeu ele. "Escute, senhor", ela disse. "Estou escutando", respondeu ele. Então ela disse: "Antigamente costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais a Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor?" "Nunca", respondeu Joabe. "Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. Nosso plano não é esse." Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Zeba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. "Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você", disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade, e eles cortaram a cabeça de Zeba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. Adomirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Serva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi. 2 Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: "Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger,
Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata, e também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos então 7 homens descendentes dele e nós enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Raiz, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Abriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá, e Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha, e ali ficou desde o começo da colheita até o dia em que a chuva do outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube o que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito, e depois disso Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benode tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. Estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar Davi saísse com eles para a guerra. Então disseram: O Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe, e Sibecai, na cidade de Uza, matou um gigante chamado Zaf. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elamã, filha de Isaíbe de Belém, matou Golias da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes. Tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Pai do Senhor, igreja, aqui quem está falando é Laila. Vamos orar. Meu Deus,
Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra de hoje. Fazei com que cada palavra absorvida se transforme em ação. Espírito Santo, nos guie e nos fortaleça. Nos console nos momentos difíceis, em nome de Jesus. Amém.